104. Cheio de esperança. Os humanos são um poema, uma canção. Reflexões de El, no primeiro dos 10 dias finais. Ei, o que vocês estão fazendo? Perguntou alguém no ritmo de repreensão. Helene se virou, deslocando o barril de água de um ombro para o outro. David chegou mais perto, assustado. Os dois estavam em uma passagem comum de um retiro, perto dos degraus que desciam ao porão. Aquele era o último posto de guarda, e Helene pensara que tinham conseguido passar. Estamos entregando água para as eruditas, disse Helene em consolo, batendo de leve no pequeno barril de água. Estava usando maquiagem para cobrir sua tatuagem, disfarçando-a contra o seu padrão cutâneo. Por quê? Questionou a cantora. Não era uma moldada ou uma régia, apenas uma guarda comum. Ela se aproximou e colocou a mão sobre o ombro de Helene. Deixe o humano fazer esse tipo de trabalho, amigo. Você está destinado a trabalhos mais importantes. Ele olhou para David, que olhava para o chão, e se afinou em irritação. Aquele não era o tipo de resistência que antecipara. É o meu trabalho, disse Helene para a guarda. Quem passou o trabalho de cães machado para um cantor? Venha comigo. Você terá uma imponente forma bélica. Vou ensiná-lo a usar a espada. Estamos recrutando para nosso esquadrão. Eu prefiro fazer o meu serviço, argumentou ele em consolo, então se soltou. Felizmente a guarda o deixou ir. Ele e David continuaram pelo corredor. Dá para acreditar? Como é possível que tantos deles ainda pensem como se fossem escravizados? Isso é triste, comentou a guarda atrás deles. É, eu não esperaria isso daquilo ali, considerando tudo, concordou outro guarda. Helen se afinou com ansiedade. Aquele ali? Questionou a Feminin, a voz ecoando no corredor. É aquele ouvinte, não é? Aquele que estava na prisão até que a voz de Raboniel o soltou. Danação. Helen caminhou um pouco mais rápido, mas não adiantou. Logo ouviu Botas a segui-lo. A guarda o agarrou pelo cotovelo. Esperei. Você é o ouvinte? Sou, disse Helen em consolo. Carregando água. Você, um traidor? Nós não somos. Ele se afinou em resolução e se virou. Nós não somos traidores. Vem-lhe a voz de Raboniel. Sei, retrucou a Feminin. Bem, você não irá até a rainha humana, não enquanto não tiver a confirmação de que tem permissão para isso. Venha comigo. David se aproximou de Helen, tremendo. Helen olhou para os guardas cantores. Eram 4. Não. Não ia lutar. E não só por causa dos números. Tudo bem, disse ele. Vamos perguntar ao seu superior para que eu possa prosseguir com meu trabalho. Eles o levaram embora e David o seguiu, ganhando baixinho enquanto eram conduzidos, passo a passo, para mais e mais longe da sua meta. Bem, se Irmânio queria ali embaixo por algum motivo, teria que dar um jeito de tirá-lo daquela situação. O perseguidor se lançou contra Kaladin, mas ele estava pronto. Ativou o dispositivo de Navani, que ainda estava preso ao cinto, e foi puxado para trás mais rápido do que um homem poderia saltar, tirando-o do alcance do perseguidor. Àquela altura, os cantores haviam removido a maioria dos civis do átrio. Também havia soldados enfileirados junto às paredes, exceto no trecho plano da janela, embora multidões continuassem a assistir dos corredores e sacadas, confiando em Kaladin. Celestiais pairavam acima da câmara circular, como que para julgar a luta. Para todos os efeitos, aquilo era uma arena. Kaladin projetou o máximo de força e confiança que pôde. Quase começou a senti-la, obrigando a fadiga e o cansaço a recuarem. Precisava que o perseguidor acreditasse, que compreendesse
que tinha muito mais a perder com aquele torneio do que Kaladin. Ele parecia estar acreditando, pois, quando Kaladin chegou ao outro lado do salão e desativou o dispositivo de Navani, a criatura se ejetou do segundo corpo e investiu contra ele na forma de uma fita de luz. Queria terminar aquela batalha rapidamente. A janela havia escurecido devido ao paredão que se aproximava, anunciando a grande tormenta, com uma fúria quase inaudível para Kaladin, e as esferas se tornaram a única fonte de luz do recinto. Kaladin agarrou o moldado no ar enquanto este se formava, e os dois lutaram de novo. Aquele era o terceiro corpo do perseguidor. Se o largasse, teria que se ausentar para se recuperar, ou arriscar a formar um quarto corpo e ser morto. Eles foram para o chão novamente, rolando em meio à luta, enquanto Kaladin tentava manobrar sua faca. O perseguidor podia se curar com luz do vazio, mas, quanto mais a perdia, mais provável era que precisasse recuar. Dessa vez, a criatura não o provocou ao tentar agarrar a cabeça de Kaladin, provavelmente para esmagá-la, já que não sabia que a habilidade de cura dele não estava funcionando direito. Isso deu a Kaladin a oportunidade de desferir um soco para cima, forçando o perseguidor a soltar sua cabeça para agarrar seu braço. Você não é um soldado, disse Kaladin bem alto, a voz ecoando para todos aqueles que escutavam. Foi essa a conclusão que cheguei. Derrotado. Você nunca encarou a morte. Silêncio, rosnou o perseguidor, torcendo o pulso de Kaladin. Kaladin grunhiu, então fez com que rolassem para o lado, protegendo por pouco seu pulso de danos sérios. Deixou o bisturi cair. Felizmente, havia encontrado outras armas. Eu a encarei todos os dias da minha vida, gritou Kaladin, rolando sobre o moldado. Você se pergunta por que não tenho medo de você? Eu vivo sabendo que a morte está me caçando. Você não é novidade alguma. Fique calado. Mas eu sou algo que você nunca viu, continuou Kaladin, empurrando os ombros do inimigo contra o chão. Milhares de anos não podem prepará-lo para algo que você nunca viu, derrotado. Não podem prepará-lo para alguém que não tem medo de você. Kaladin puxou a faca da bota e a levantou. O perseguidor, ao ver o que ia acontecer, não fez o que deveria ter feito. Não tentou agarrar ou acertar o estômago de Kaladin com o joelho. Em pânico, ele disparou para longe na forma de uma fita de luz. Materializou-se a uma curta distância diante dos soldados que assistiam. Seu quarto corpo. O último. Aquele era vulnerável. Ele se virou para encarar Kaladin, que observava, de pé, sobre a casca anterior. Eu sou a própria morte, derrotado. E finalmente o alcancei, disse Kaladin. Vayne se deparou com uma multidão bloqueando o corredor central ao tentar chegar ao átrio. Ela se afinou com ansiedade e forçou caminho por entre os humanos. Como era uma régia, as pessoas abriram espaço. A certa altura, alcançou a frente, onde um grupo de soldados em forma bélica formava uma linha, barrando o caminho. Ela suspeitava do que estava acontecendo. Helene e seus amigos já haviam colocado seu plano de resgate em ação. Chegara tarde demais. Abram caminho, ordenou Vayne em escárnio. O que está acontecendo? Um soldado em forma bélica se virou. Vayne não o conhecia pessoalmente, mas era um dos soldados do perseguidor. Nosso mestre está lutando contra o filho da tempestade. Estamos guardando um perímetro para impedir que as pessoas interfiram, explicou ele. Vayne ergueu a cabeça e viu que o recinto estava sendo guardado por cerca de uma centena de soldados da tropa do perseguidor, embora também visse alguns da guarda pessoal de Raboniel, que haviam pegado com Lashwi. Afinou-se com os terrores. E agora? Será que podia ajudar? Descobriu, enquanto se perguntava, que realmente queria fazer isso. Não porque Timbre a estivesse pressionando, nem porque já havia ido até ali, mas devido às canções das pedras,
e aos sussurros daqueles que vieram antes dela. Eu sou a voz da Senhora dos Desejos, declarou Vane. Você acha que seu bloqueio se aplica a mim? Saia da frente. Relutantes, os soldados abriram caminho. Quando Vane teve a visão desobstruída, não pôde evitar hesitar por um momento. Havia algo de especial na maneira como o filho da tempestade lutava. Mesmo na batalha corpo a corpo com o perseguidor, rolando pelo chão, havia certa determinação nele. Ele se livrou da imobilização. Então, de algum modo, pulou 6 metros para trás, embora seus poderes não devessem estar funcionando tão bem. O perseguidor adotou a forma de uma fita e foi atrás, mas o filho da tempestade não fugiu. Ele estendeu as mãos e o agarrou assim que o perseguidor apareceu. Fascinante. Ela entendia por que Lashway considerava aquele humano tão interessante. Não havia nada que Vane pudesse fazer contra aquela batalha. Tinha que pensar em Helene, Lirim e sua família. Olhou para cima e localizou Lashway pairando ali perto. Vane foi até ela enquanto o filho da tempestade aguardava, de cabeça erguida, sobre a casca do perseguidor. Lashway flutuou para baixo. Não interferiria em um duelo como aquele. As coisas não parecem boas para o filho da tempestade, sussurrou Vane. Não, disse Lashway em exultação. O perseguidor usou todas as suas cascas. Vai precisar fugir e se recuperar. Por que ele não faz isso? Veja, disse Lashway e apontou para o átrio silencioso. Um perímetro de soldados, com humanos aglomerados atrás deles observando. Moldados no ar. Todos fitavam os dois combatentes. Um soldado incrível, que parecia imortal e invulnerável, completamente no controle. E um moldado, que de algum modo parecia pequeno em comparação. Taft se esquivou pela enfermaria. Não ousava enfrentar Moashi diretamente. Tentou permanecer fora do alcance, ganhar tempo. Mas para quê? Moashi flutuou para mais perto, os olhos brilhando. O filho da tempestade não virá ajudar, não é? Perguntou Fendorana em voz baixa, flutuando ao lado de Taft. Kaladin não pode estar em toda parte ao mesmo tempo, disse Taft. Ele é só um homem, embora às vezes se esqueça disso. Ele saltou para trás sobre um corpo. Lift começara a se mexer e estava silenciosamente se arrastando até um dos radiantes próximo. Boa garota, pensou Taft. Ele precisava chamar a atenção de Moashi. Nunca vi um homem abraçar a traição com tanto afinco quanto você, disse Taft para Moashi. O que ganhou com isso? O que fez para matar seus próprios companheiros? Paz, disse Moashi pairando no meio da sala. Foi a paz, Taft. Isso é paz? Disse Taft gesticulando. Lutar contra seus amigos? Não estamos lutando. Você está fugindo como um covarde. Todo bom sargento é um covarde. E tem orgulho disso. Alguém precisa fazer com que os oficiais criem juízo. Moashi flutuou, uma mancha preta no ar. Antes que olhasse para Lift, Fendorana apareceu a uma curta distância. Moashi olhou bruscamente para ela. Ótimo, ótimo. Distração. Moashi, contudo, se virou casualmente e passou a espada fractal pelo rosto de uma radiante aos seus pés. Os olhos da mulher inconsciente queimaram e Lift gritou, horrorizada, arrastando-se para alcançar o corpo como se pudesse fazer alguma coisa. Moashi olhou para Taft e então levantou a espada contra Lift. Tudo bem, disse Taft, avançando. Seu canalha. Você me quer? Tudo bem. Lute comigo. Vou mostrar quem é o melhor. Moashi pousou ao lado do corpo e caminhou direto para Taft. Nós dois sabemos quem é o melhor guerreiro, Taft. Eu não disse guerreiro, seu idiota. Retrucou Taft, investindo com a faca. O golpe foi uma finta, mas Moashi previu isso. Deu um passo para o lado precisamente na hora certa
e aplicou uma rasteira em Taft quando este tentou se virar e atacar de novo. Taft foi ao chão com um grunhido. Tentou rolar, mas Moashi pousou e o chutou no flanco com força. Alguma coisa foi esmagada no peito de Taft. Uma ferida cuja flor floresceu e que não se curou, apesar da luz das tempestades. Moashi assomou sobre ele e ergueu a espada. Então desferiu um golpe para baixo sem mais comentários. Taft deixou cair a faca, inútil contra uma espada, e levantou suas mãos. Sentiu algo vindo de Fendorana, uma harmonia. Taft estava perdoado. Taft estava perdoado e perto. A espada fractal de Moashi bateu contra algo. A haste espectral de uma lança que mal se solidificava entre as mãos de Taft e parou. Soltou faíscas, mas parou. Taft cerrou os dentes e segurou firme enquanto Moashi finalmente exibia uma emoção. Surpresa. Ele cambaleou para trás, arregalando os olhos. Taft soltou a lança e Fendorana apareceu entre eles no chão, ofegante devido ao esforço. Ele sentiu o suor escorrer pela testa. Manifestá-la daquele jeito, mesmo que só um pouco, fora como empurrar um cão machado por uma fechadura. Não tinha certeza se ele ou ela conseguiria fazer isso uma segunda vez. Era melhor tentar outra coisa. Taft levou a mão ao flanco e, com uma careta, se forçou a ficar de joelhos. Tudo bem, rapaz. Acabei. Você me pegou. Eu me rendo. Vamos esperar Caladinho aparecer e você pode continuar essa conversa com ele. Eu não estou aqui por Caladinho, Taft, disse Moashi em voz baixa. E não estou aqui pela sua rendição. Taft se preparou. Agarre-o, pensou ele. Tome aquela espada, grande demais para usar. Torne aquela espada grande demais para usar uma desvantagem. Era a única esperança. Porque Taft tinha esperança. Fora isso que recuperara naqueles anos na Ponte 4. O músico poderia dominá-lo novamente, mas se isso acontecesse, bem, ele lutaria de novo. O passado que fosse para a danação. Taft, corredor dos ventos, tinha esperança. Conseguiu ficar de pé, preparado para que Moashi avançasse contra ele, mas quando Moashi se moveu, não foi na direção de Taft. Foi contra a Fendorana. O quê? Taft ficou parado, perplexo, enquanto Moashi puxou uma estranha adaga do cinto e desferiu um golpe para baixo, em direção ao local em que Fendorana estava ajoelhada. Ela ergueu o olhar, surpresa, e levou a facada bem na testa. Então gritou. Taft saltou até ela, uivando, assistindo, horrorizado, a esprena se encolher, contorcendo-se enquanto a adaga de Moashi prendia ao chão. A essência dela queimou, soltando fumaça como uma explosão. Algo foi rasgado dentro de Taft, algo mais profundo do que seu próprio coração. Uma parte da sua alma, do seu ser, arrancada. Ele desabou perto da mancha branca na areia. Tudo o que restava de Fendorana. Não, não. Doía demais. Uma agonia que era súbita e terrível imobilidade. O nada. O vazio. Não, não pode ser. Moashi guardou a adaga metodicamente. Eu não posso mais sentir tristeza, Taft. Sou grato por isso. Moashi virou Taft com o pé e as costelas quebradas do radiante gritaram, mas parecia uma dor insignificante naquele momento. Mas sabe de uma coisa? Disse Moashi acima dele. Sempre houve uma parte de mim que se ressentia da sua determinação em segui-lo. Desde o início, o pequeno cão machado de Caladim, lambendo os pés dele. Ele ama você. Eu pensei que teria que usar o pai, mas estou satisfeito por ter encontrado algo melhor. Você é um monstro, sussurrou Taft.
Calmamente, Moash pegou o Teft pela frente da camisa queimada e o levantou. Eu não sou um monstro. Sou apenas o silêncio. A quietude que, em algum momento, toma todos os humanos. Continue mentindo para si mesmo, Moash, rosnou Teft, agarrando a mão que o segurava com a própria mão retorcida pela profunda dor. Mas fique sabendo que você pode me matar, mas não conseguirá o que eu tenho. Nunca. Porque eu morro sabendo que sou amado. Moash grunhiu e o deixou cair. Então rasgou o pescoço de Teft com sua espada fractal. Confiante e, de algum modo, ainda cheio de esperança, Teft morreu.